Na madrugada da sexta-feira, agora dia 7, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base da nova reforma tributária do Brasil. E aí, parece que a gente vai ter algumas mudanças por aí. E é muito importante que você assista esse vídeo até o final para entender como isso tudo vai impactar o seu bolso, o seu trabalho, a sua vida e a sua família. Tem imposto que vai acabar, tem imposto que vai diminuir, tem imposto que vai aumentar, tem empresa também que vai se beneficiar e tem empresa que vai ter que pagar mais imposto. Enfim, muita coisa de fato vai mudar. Mas, antes da gente entrar fundo no que de fato vai acontecer com a nova reforma tributária e como tudo isso vai impactar o seu bolso, eu tenho duas coisas importantes para dizer. A primeira delas é que você deve deixar o seu like nesse vídeo. E a segunda coisa que eu tenho para te dizer é que o consenso de todo mundo é que o Brasil é um manicômio tributário e que a gente precisa realmente fazer uma reforma tributária. E isso não existe dúvida, tá? É um consenso de todo mundo. Olha só, no Brasil, todo ano, as empresas gastam 180 bilhões de reais só com burocracia tributária. Para estar com todos os impostos certinho, uma empresa precisa seguir, basicamente, 4.626 normas, 51.945 artigos, 121.033 parágrafos e 386.993 incisos. Só para vocês terem uma ideia, se a gente imprimir tudo isso, a quantidade de folhas ocuparia as pistas de ida e de volta da Avenida Paulista inteira, de um extremo ao outro, e ainda sobraria papel. São 6,5 quilômetros de papel só para ter os impostos tudo certinho. Então é consenso de todo mundo que uma reforma é muito importante e pode ajudar muito a gente. Aliás, você sabe quanto dinheiro você vai pagar de imposto ao longo da sua vida? Eu visitei um cofre com 10 milhões de reais em dinheiro físico e fui pegando nota por nota, fazendo um cálculo da vida de uma pessoa no Brasil. Então, clica nesse link da descrição ou aqui em cima em algum card para você assistir esse vídeo e você vai ficar embasbacado com a quantidade de imposto que você vai pagar ao longo da vida. Agora vamos ao que interessa de fato. Vamos dividir esse vídeo em 4 partes. O que mudou com a nova reforma, pontos positivos, pontos negativos e a minha opinião. Vamos começar. O que mudou então? Segundo o governo, a reforma não vai fazer com que o Brasil pague mais imposto no total. Mas isso não significa de fato que você vai pagar mais imposto. A ideia é que existe uma trava contra o aumento do imposto, que em 2022 foi de 33,71% do PIB. Ou seja, se houver de fato aumento de impostos em uma área, vai existir uma redução em outras áreas para equilibrar. Se o transporte pagar mais imposto, talvez saúde pague menos imposto. Se saúde pagar mais, talvez a educação pague menos. Se a educação paga mais, então os medicamentos vão ficar mais baratos. É como se fosse uma grande balança que ela sempre vai ter de estar equilibrada. Isso quer dizer que no saldo final não vai mudar nada, mas talvez você pague mais ou menos imposto dependendo do seu hábito de consumo. Agora vamos lá, impostos que vão acabar. A gente vai ter uma série de impostos que vão acabar e alguns que vão ser criados. Não vai mais existir o IPI, por exemplo, que é o imposto federal, o PIS, o federal, COFINS, que é federal, ICMS, que é estadual, e ISS, que é municipal. No lugar desses impostos, vai ser criado um único imposto unificado. Vai ser criado o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS, que vai substituir o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. E a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o CBS, que vai unificar o PIS, COFINS e IPI, que são federais. A ideia não é que você pague menos imposto, mas simplificar o sistema tributário, que é uma bagunça. Cesta básica, e esse aqui é um dos exemplos mais complexos, basicamente. Hoje você tem frutas, carnes, hortaliças, queijos, iogurtes, pães e alguns produtos de higiene e limpeza que já são isentos dos impostos federais. Mas eles são isentos do imposto federal. Cada estado define uma alíquota de ICMS para cada um desses produtos. Por exemplo, no estado de São Paulo, olha só, ICMS do pão, 12%. ICMS da carne, 4,5%. ICMS do iogurte, 12%. Em alguns estados, o ICMS é zero, mas em outros ele pode chegar até 33%. Agora, como o ICMS agora virou o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, a nova reforma tributária definiu que todos os produtos da Cesta Básica Nacional de Alimentos vão ter impostos reduzidos a zero. A dúvida que muita gente tem é o seguinte: quais são os produtos da Cesta Básica? A gente pegou uma lista aqui no grupo para a gente entender o que está lá dentro, e essa lista é a lista da Associação Brasileira de Supermercados, Abraço, que está obviamente em análise no Ministério da Fazenda e que tem hoje 34 itens. Alguns que hoje são da Cesta Básica e outros que não são. Se o Ministério da Fazenda aprovar essa lista, então todos esses produtos vão ter os impostos zerados.
considerados. Alimentação, você tem carne, bovina, né? Carne de frango, você tem carne suína, tem peixes, ovos, farinha de trigo, farinha de mandioca e de milho. Você tem massas alimentícias, pão francês, leite, leite em pó, iogurte, leite fermentado, queijo, soro de leite, manteiga, fruta, verdura, legumes, arroz, feijão, trigo, café, açúcar, óleo de soja, óleo vegetal e margarina. Aí em higiene pessoal, você tem sabonete, papel higiênico, creme dental, produtos de higiene bucal, fralda descartável, absorvente higiênico. Limpeza, você tem detergente, sabão em pó e água sanitária. Hoje não são considerados cesta básica água sanitária, absorvente íntimo e fralda descartável. Então, vamos esperar o desenrolar dessa história toda para ver se de fato vai ter isenção nesses produtos ou não. Medicamentos hoje. Todos os medicamentos têm imposto. Cada um com imposto diferente. Os medicamentos que são considerados de uso humano, que são aqueles mais comuns que você encontra na farmácia, são taxados em 33,87%, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Agora, todos os medicamentos vão ter 50% menos imposto. Então, por exemplo, vamos supor que você compra todo mês um remédio que custa R$100. Só que esse medicamento tem 25% de imposto. Ou seja, desses R$100, você paga R$75 de remédio e 25% de imposto. Agora você vai pagar os R$75 de remédio mais R$12,50 de imposto. Ou seja, o seu remédio vai custar R$87,50 e vai ficar mais barato. Outro detalhe, alguns medicamentos específicos, como os para tratamento do câncer, vão ficar isentos de imposto. Produtos industrializados. De tudo que eu falei até agora, provavelmente a indústria deve ser a mais beneficiada com a reforma. Hoje a indústria tem várias alíquotas diferentes. Por exemplo, geladeira, 46% de imposto. Fogão, 41% de imposto. Máquina de lavar, 42% de imposto. Ar-condicionado, 48%. Liquidificador, 43%. Então, se a reforma passar e ela for considerada uma alíquota única de 25%, então vários desses produtos vão ter menos imposto e vão ficar mais baratos. Agora, fala a verdade. Até aqui tá tudo mil maravilhas, não tá? Mas como eu disse, é como se fosse uma grande balança que vai sempre ficar equilibrada. Então, se vai ter menos imposto para remédio, vai ter que ter mais imposto para outras coisas. Por exemplo, o setor de serviços em geral vai ficar mais caro. Então, vamos falar do setor de serviços. Segundo a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, a nova reforma tributária prevê uma alíquota de imposto de 25%, que é 3 vezes maior do que alguns setores de serviço. Por exemplo, sabe aquela Netflix, Prime Video que você assina? Eles são considerados serviços e hoje pagam cerca de 14% de imposto. Ou seja, o seu streaming pode ficar mais caro se a alíquota de 25% passar. A gente fala de gasolina. Gasolina é uma parada tão delicada que sempre que alguém fala de imposto, todo mundo fica maluco. Até por isso o imposto sobre gasolina ainda não está definido. Só que o IBP, que é o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, disse que tem um risco de que os combustíveis fiquem mais caros com a reforma. Aí pega cerveja e cigarro. Qual que é o ponto desse aqui? Parece que o governo vai criar um novo imposto chamado de imposto seletivo. Já começa daí, que basicamente vai aumentar os impostos em tudo que seja prejudicial à saúde ou ao meio ambiente, como cigarro e bebidas alcoólicas. Mas eu fiquei pensando, hoje o cigarro já paga mais de 80% de imposto e a cerveja paga mais de 40% de imposto. Será que eles vão aumentar mesmo isso? Caraca, é muita coisa, né? Aí vamos falar de jatinhos e lanchas. A nova reforma tributária quer cobrar IPVA sobre os veículos aquáticos e aéreos. Então, se você tem um jatinho ou uma lancha, prepara o bolso porque você muito provavelmente vai pagar mais imposto. Aí você tem o imposto sobre herança. Hoje, sempre que uma pessoa falece e ela deixa alguma herança, a família precisa pagar o famoso ITCMD. É o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. E adivinha só, você vai ter que pagar mais imposto. Está sendo proposto uma espécie de progressividade do ITCMD, ou seja, determinar alíquotas maiores para valores maiores de herança ou doação. Por exemplo, hoje no estado de São Paulo, a alíquota é única de 4%. Porém, a ideia é que quanto mais grana você tenha e deixa como herança, mais imposto você paga. Se você deixar, por exemplo, R$1 milhão, você vai pagar 4%. Mas se deixar 5 milhões, aí já paga 10%, por exemplo. Então, a gente ainda não sabe como as alíquotas do ITCMD vão funcionar. Mas, ao que tudo indica, quem deixa herança vai ter que pagar mais imposto. Inclusive, é por isso que eu defendo que você precisa ter uma boa previdência privada. Quando você investe diretamente em ações, por exemplo, você precisa pagar o ITCMD. Mas como a previdência privada é considerada um seguro, ela tem isenção do ITCMD na hora da sucessão patrimonial. Inclusive, o próprio Lula tem uma previdência privada. Ano passado, para se candidatar a presidente do Brasil, ele declarou R$6 milhões aplicados em um fundo de previdência VGBL. Então, eu acho bem difícil alguém tributar a previdência privada. Se você também quer investir em um bom produto financeiro e ainda quer ter benefícios tributários,
caros e pagar menos imposto, eu sugiro que você se aprofunde mais sobre previdência privada e conheça o Fundo Arca da Gestora Grão aqui do Grupo Primo. É só clicar no link da descrição. Bom, agora que a gente já colocou tudo o que vai mudar com a nova reforma tributária, vamos tentar entender aqui quais são os pontos positivos e negativos da reforma até agora. Pontos positivos. Vamos lá, o que pode ser considerado ponto positivo? Cesta básica, né? A Cesta Básica Nacional de Alimentos vai ter impostos reduzidos a zero. Medicamentos, todos os medicamentos vão ter 50% menos imposto. Produtos industrializados, ou seja, como vários produtos industrializados hoje têm um imposto bem alto, e se a reforma passar vai ser considerada uma alíquota única de 25%, então vários desses produtos vão ter menos imposto e vão ficar mais baratos. Simplificação dos impostos, isso aqui é incrível. A reforma não vai reduzir os impostos, mas existe um ganho visível de produtividade só de diminuir a complexidade do sistema tributário, que é exatamente o que está sendo proposto. Cashback no Brasil, né, de todo imposto arrecadado, ou seja, 42% é imposto sobre consumo, só que nos países da OCDE esse valor é de 33%. Ou seja, sempre que você vai no mercado ou compra um bem para sua casa, você em média paga mais imposto que a maioria dos outros países do mundo. Só que tributar mais o consumo acaba prejudicando os mais pobres, financeiramente falando. Para resolver isso, o governo propõe criar tipo um cashback. A gente ainda não sabe como vai funcionar, mas basicamente essa nova reforma tributária quer devolver para as pessoas físicas uma parte do imposto pago. Isso faria com que o pobre pagasse menos imposto e reduziria a desigualdade de renda. Ponto negativo. Setor de serviços. Realmente um dos pontos positivos é a simplificação dos impostos, mas qual é o custo? Bom, os impostos sobre o setor industrial vão diminuir. Por outro lado, quem vai pagar mais é o setor de bens e serviços, que segundo o Conselho Federal de Economia, é responsável por gerar 70% de todos os empregos do Brasil. E o que são bens e serviços? Basicamente, alimento, roupa, médico, advogado, dentista e vários outros setores vão ter que pagar mais imposto. Quanto mais de imposto? Bom, não se sabe ao certo ainda, mas estima-se que esse pessoal vai ter que pagar em torno de 25% de imposto. Gasolina. Não se sabe o quanto a gasolina vai ser tributada ou não, mas uma reflexão. Quando a gente fala da gasolina, a gente logo pensa no nosso próprio bolso. Quando a gente vai até o posto para colocar ali gasolina ou álcool na bomba. Mas a gente esquece de um detalhe. De acordo com a pesquisa Custos Logísticos no Brasil, da Fundação Dom Cabral, mais de 58% de toda a carga trafegada no Brasil depende de rodovias. Ou seja, se a gasolina ficar cara, a grande maioria dos produtos que vão de um lado para o outro pelo Brasil também ficam mais caros. Até porque como você acha que chega a comida até a sua mesa? Isso tudo é transportado pelo Brasil todo pelas rodovias. Se a gasolina sobe, os custos de transporte sobem e o preço dos alimentos e de várias outras coisas também sobe. Então é delicado aumentar o imposto sobre a gasolina, mesmo tendo um ganho de arrecadação aqui. A herança. O ponto da herança não é ser contra o imposto sobre heranças, é ser contra uma carga tributária alta. Por exemplo, se a reforma passar, o imposto sobre o consumo no Brasil vai poder ser o maior do mundo. Segundo os dados da OCDE, sobre a tributação de empresas, dentro de 111 países, o Brasil está na segunda posição do ranking que mais tributa empresas. Então talvez a solução não seja aumentar ainda mais o imposto. Aí você tem a centralização da arrecadação na União. Com a nova reforma, os estados e municípios muito provavelmente vão perder a autonomia. Por quê? Porque hoje tem alguns impostos que são pagos e vão direto para os estados e municípios. Porém, com toda a unificação dos impostos que está acontecendo, esses impostos vão deixar de existir. Isso talvez coloque o dinheiro que a gente paga em imposto na mão do governo federal. Por um lado, isso é positivo, que o governo pode mandar mais dinheiro para os estados que precisam se desenvolver, mas, por outro lado, o desequilíbrio faria algum sentido se fosse pontual, temporário. Mas isso já acontece faz tempo. Dá uma olhada nesses dados. Em 2021, o estado de São Paulo pagou 538 bilhões de reais em tributos federais e recebeu 47 bilhões. O Rio de Janeiro pagou 198 e recebeu 45. O Distrito Federal pagou 97, recebeu 25. Santa Catarina pagou 71 e recebeu 11. Por outro lado, Maranhão pagou 6 e recebeu 21. O Pará pagou 9 e recebeu 23, a Bahia pagou 23 e recebeu 34. É claro que vários estados, de fato, precisam de mais dinheiro para se desenvolver. Mas isso pode gerar uma certa indignação com quem paga mais impostos do que os outros. Por exemplo, em São Paulo, a cada 10 reais que você paga de imposto, só R$1 volta para você de alguma forma. Será que isso aqui é justo? Comenta aqui embaixo o que você acha dessa diferença. Agora eu quero dar um pouco da minha opinião. Ainda não está claro para mim se a reforma ela é benéfica ou não. Até porque o texto ainda precisa ser votado no Senado e parece que foi tudo feito meio que às pressas. Pensando mais pro lado dos investimentos, muita gente me perguntou se tem alguma regra nova e se mudou alguma coisa
E eu já adianto, não mudou nada, pelo menos por enquanto. Por outro lado, como a carga tributária do setor de serviços vai aumentar e do setor industrial vai diminuir, se a reforma passar, talvez a gente veja empresas de bens industriais se dando melhor do que empresas do setor de serviço que vão pagar mais imposto e lucrar menos. Mas claro que tudo ainda vai ser votado e pode mudar. E outro detalhe importante é que isso tudo não vai mudar da noite para o dia. O texto da reforma tributária prevê um período de transição de 8 anos com o objetivo de calibrar as alíquotas. Senão, do nada uma empresa está pagando 15% de imposto e do dia para a noite começa a pagar 30%. E assim todo mundo fica maluco. Então, nesse período de 8 anos, os itens que vão ter um aumento de imposto vão ter as taxas aumentadas aos poucos, enquanto os que vão ter redução de imposto vão ter as taxas reduzidas aos poucos. É isso, primos. Ufa! Me deixa aqui nos comentários o que você achou dessa nova reforma tributária ou se isso vai ajudar o seu bolso ou não. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.